Olá, sejam muito bem-vindos à minissérie As 48 Leis do Poder, que foi inspirada no livro de Robert Greene. Nós vamos abordar aqui nesse vídeo a 7ª lei, que é: faça os outros trabalharem para você, mas fique com crédito. Basicamente, toda e qualquer pessoa que almeja um status de poder tem que saber administrar aquelas pessoas que lhe prestam serviços. Sejam eles funcionários, demais subordinados em relação à prestação de serviço ali a você, pessoas que te seguem, dentre outras qualidades de subordinação. O autor diz que toda e qualquer pessoa que almeja um status de poder tem que saber delegar, porque o que é uma liderança bem feita, se não você saber colocar pessoas certas no lugar certo para fazer aquela atividade que ela domina. Algumas atividades são tão corriqueiras, tão mecânicas, que não vale a pena aquele que quer alcançar o poder destinar energia para cumpri-la. O futuro poderoso, ele tem que estar focado naquilo que vai fazer com que ele acumule poder. Porém, sempre quando ele coloca alguém para fazer algo para ele, alguma atividade que assim pode ser terceirizada, ele sempre fica com os créditos daquilo. Ou seja, nessa lei não precisa de usar necessariamente a fraude, mas sim você pode ser o propulsor da ideia, por mais que aquela pessoa que você designou para estar ali executando aquela tarefa tenha utilizado o serviço braçal, mas todo o jogo de ideias, a construção daquilo, você pode muito bem assumir os créditos e colocar como você o idealizador daquilo tudo, por mais que outras pessoas tenham trabalhado em prol daquilo. Uma analogia fácil de entender essa lei é, por exemplo, a questão de um time de futebol. O técnico que almeja acumular poder, se tornar alguém diferenciado ali naquele meio e, consequentemente, ser mais destacado, ele vai utilizar de todo o marketing para, em caso de vitória do time, ele assumir a responsabilidade por aqueles louros, digamos assim. Então, ele vai atribuir o fato de o time ter ganhado um campeonato, uma partida, à sua estratégia. Foi ele quem soube escalar o time da maneira correta, de treinar os jogadores conforme uma estratégia já pré-estabelecida, focada no ganho daquele campeonato, e assim sucessivamente. Então, o poderoso ele tem esses traquejos, essa armação, no sentido de fazer com que tudo que os outros estejam fazendo seja atribuída a ele mesmo. Porém, o autor alerta uma coisa muito importante que a futura pessoa que almeja o poder tem que ter em mente. Se o seu poder ainda não está consolidado, não é sensato que você tome para si a responsabilidade por uma vitória, porque vai ficar parecendo que você está empurrando as pessoas para fora dos holofortes. Então, se você ainda não tem uma credibilidade bem definida, você querer assumir algo que não está tão explícito assim, que tem a sua mão na execução daquele processo, vai ficar de uma maneira muito escancarada que não foi você e, consequentemente, isso pode fazer com que gere um marketing negativo e as pessoas comecem a te ver apenas como um usurpador, uma pessoa que está ali o tempo todo explorando outras pessoas. Então, de maneira resumida, aquele estrategista futuro poderoso, ele é uma pessoa que sabe olhar as coisas de uma maneira bem simples, direta e montar a sua estratégia identificando quais são as potencialidades daquelas pessoas que trabalham para ele e, consequentemente, saber fazer as alocações de modo que o resultado positivo venha. E para finalizar aqui esse vídeo, como de costume, 3 frases mais impactantes em relação a esse capítulo do livro. A primeira é: não faça você mesmo o que os outros podem fazer por você. A segunda frase: o crédito por uma invenção ou criação é tão importante, se não mais importante, do que a própria invenção. E por último, aprenda a fazer com que os outros trabalhem para você enquanto fica com crédito. E assim, parecerá que você tem energia e poderes divinos. Então é isso, quero ler a sua opinião aqui na seção de comentários. Diz aí o que você achou sobre essa lei. Nos vemos amanhã para mais uma lei dessa minissérie.